Ser mãe é renunciar, é amar incondicionalmente, muitas vezes ser motorista, ser professora, ser médica. Eu fui mãe pela primeira vez aos 28 anos. Sou mãe de 2 adolescentes, a Ana e o Arthur. Ser mãe né? Esse tema proposto foi um tema muito legal, assim, que abrange muito. Mas eu queria logo dizer que a minha mãe disse que eu sou uma adolescente, né? Então tá ótimo. É ter muita criatividade, é ter muito amor. Então, assim, eu gostaria de falar, assim, a minha experiência, o que é ser mãe. Mas na oportunidade eu gostaria de falar uma experiência que eu tive como mãe em relação ao Arthur. Quando eu descobri que o Arthur estava cometido de uma doença que só Jesus poderia curá-lo. Eu, assim, sempre quando eu pensei em me casar, eu tinha, assim, o grande desejo no meu coração de formar uma família, mas uma família em que eu pudesse me dedicar, em que eu pudesse ser a esposa, em que eu pudesse ser a mãe. Então a minha oração como mãe naquele momento foi dizer a Deus: Senhor, eu sou a mãe biológica do Arthur, mas o Arthur não pertence a mim, ele é teu. Então cuida dele para mim, cuida dele de uma forma que eu, como mãe, não tenho condições físicas, humanas de cuidá-lo. Quando eu me casei, eu realmente me dediquei ao meu esposo, eu me dediquei aos meus filhos. E a minha experiência de ser mãe não foi assim de criar meus filhos como um peso. Hoje eu vejo algumas mães que eu até às vezes fico assim, quando a mãe diz: ai, fala do filho como se fosse um peso. Para mim, ser mãe foi um prazer. Muitas vezes passar a noite acordada, ter que ensinar meu filho e ter que estar junto ali todo o tempo, educando. E ela só falou do Arthur, né? Mas tudo bem, a gente perdoa, né? E assim, ser mãe pra mim, como a pastora falou, é sacrifício, é deixar na escola, é acordar de madrugada, é amamentar, é fazer todas essas coisas que todo mundo que sabe que mãe faz. Mas ser mãe também é ter uma melhor amiga para a vida toda, é poder ter alguém para inspirar, é poder ter alguém para compartilhar, para dividir. E assim, realmente a minha vida foi marcada pela chegada da minha filha, uma chegada inesperada, mas assim, hoje eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe, em cada situação, em cada propósito, porque eu acredito que tudo Deus tem um propósito, independente da idade, independente da situação. Deus teve um propósito na minha vida. Porque não é fácil você educar um filho, não é fácil você ensinar a criança a fazer as coisas certas, estar ali junto, ensinar a comer o que é certo, a tratar as pessoas com educação, a ensinar o evangelho, que é muito importante, porque a Bíblia diz, né, ensina a criança no caminho em que deve andar e ele nunca vai se desviar. Então foi uma coisa que eu me dediquei muito, todos os dias eu fazia a oração e a leitura da palavra com eles. E assim, a dedicação, deixar no colégio, pegar, conhecer os colegas, quando tinha trabalho eu estava ali com eles, fazendo as tarefas deles, junto com os colegas, nunca deixei dormir na casa de colega. Então assim, eu tive todo o cuidado que eu podia no mundo com meus filhos. Outra coisa que eu vejo, né, que ser mãe é poder compartilhar esses momentos. E hoje, quem me vê aqui na igreja, quem é daqui da igreja, né, que está aqui hoje, sabe que a nossa vida é aqui dentro. Então, assim, uma das coisas que eu não me arrependo é trazer a Diana desde o dia que eu entrei nessa igreja
Todo mundo conhece a Diana desde pequenininha, para acampamento, para culto, para reunião, sei o que, sempre comigo. Eu acredito que eu vou colher os frutos disso. Tenho uma filha extremamente obediente, tenho uma filha que ama ler a palavra de Deus, que gosta de buscar a Deus, conhece Jesus, que é feliz com a igreja que tem. E assim, a gente hoje, né, eu e o Tiago, nós cuidamos dos adolescentes e dos jovens aqui da igreja, e eu vejo o papel fundamental da mãe. Eu vejo o papel fundamental que uma mãe teve, tem desde o momento que seu filho nasce, até porque mãe nunca deixa de ser mãe, né? Então o filho pode crescer, o filho pode casar, o filho pode fazer tudo, e a importância do papel da mãe, a importância que uma mãe tem, a importância da educação, dos limites, de saber dizer não. Às vezes eu digo não para a Diana morrendo, mas tenho que dizer não para o bem dela. E podia ser até exagero, mas eu prefiro errar no excesso do que deixar livre. Pode ser que eu tenha errado, não estou dizendo que eu fiz tudo certo, mas assim, o que eu pude fazer pelos meus filhos, eu fiz, dediquei a minha vida. Eu estou contando minha experiência, eu não estou dizendo que é regra, mas graças a Deus, eu vejo assim que Deus honrou. Hoje os meus filhos são uma bênção. Graças a Deus, eu escuto da boca do Lucas dizendo que, graças a Deus, porque eu dei palmada nele, eu eduquei. Eles não têm frustração porque eles apanharam. Eles não têm frustração porque eu coloquei limites. Digo sim, gasto tempo de qualidade com ela. Então, ser mãe para mim, hoje eu posso dizer que é muito prazeroso. Para falar a verdade, sempre foi. Mesmo com 17 anos, eu fiz questão de amamentar minha filha mais de um ano, porque eu gosto de estar com ela, eu gosto de ter momentos com ela. Então, para mim, ser mãe é fácil. Assim, vocês estão me entendendo quando eu digo que é fácil, porque é prazeroso. Porque eu confio em Deus, porque eu acredito que Ele tem o melhor. E a gente vai aprendendo, né? Cada dia é uma experiência nova, cada idade é um momento diferente. Com 7 anos eu achei que eu fosse me descabelar, mas aí graças a Deus passou. Hoje a Diana já tem uma fase diferente, então cada fase é uma fase diferente. E ser mãe pra mim é isso, é prazeroso, é bom, é divertido, é cansativo, mas assim, os contras são muito superados pelos prós. Então realmente ser mãe é maravilhoso. A Andréa hoje, ela também diz: mãe, muito obrigada porque a senhora foi colocado na nossa vida o temor do Senhor, no nosso coração. E eu quero fazer da mesma maneira com meus filhos. Então eu quero dizer para vocês, mãe, que oração de mãe é a coisa mais poderosa que pode existir diante de um filho. Então assim, é muito gratificante quando chega uma certa idade neles, que eles olham para você e diz assim, que você educou, você ensinou e que valeu a pena. Se vocês algum dia se encontrarem em alguma situação, orem, entreguem seus filhos a Deus, entreguem a Jesus, que tudo mais Ele fará. Ele sabe muito bem o que fazer com seus filhos. Hoje eu dou glória a Deus, meus filhos estão no caminho do Senhor, são bênçãos na minha vida, do meu marido, e eu agradeço a Deus pela vida deles. Então assim, eu glorifico a Deus, porque a sabedoria vem de Deus. Resumindo, para mim, ser mãe é amor. Eu tive um grande exemplo como mãe, realmente uma mãe que foi mãe e pai e muitas outras coisas, e hoje a gente está aqui, né, as 3 na igreja, e realmente não existe alegria maior, felicidade maior do que estarmos juntas aqui com o mesmo propósito, numa mesma igreja. Então, é isso. Ser mãe é isso. Então, ser mãe é exatamente isso. É pedir sabedoria do alto para criar nossos filhos, principalmente no temor do Senhor. Amém. Que Deus abençoe todos vocês.